Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. O episódio de hoje é o sétimo episódio do podcast Mochila às Costas e o tema é a cartografia geológica. Vamos descobrir para que serve esta área do conhecimento, vamos saber como são criadas as cartas geológicas e vamos conhecer o trabalho por detrás deste ramo da geologia, que é fundamental para conhecer qualquer território. Comigo está o geólogo Luís Albardeiro. O Luís é licenciado em Geologia, possui um mestrado em Estudos Marinhos e Costeiros e um doutoramento em Ciências da Terra e do Espaço. Atualmente trabalha na Unidade de Geofísica e Recursos Minerais do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG. Bem-vindo, Luís. Obrigado pelo convite. Quando nós pensamos em cartografia geológica, uh, se calhar uma das primeiras ideias que vem à cabeça é que trata-se de um trabalho para fazer mapas, criar mapas que contêm informação geológica. Uh, por que é que precisamos deste tipo de mapas? Além do mapa propriamente dito, que nós podemos ter na mão ou podemos ter no computador, o mapa é um pouco mais que isso. Porque se o mapa é um produto final, digamos assim, associado ao mapa, temos cortes geológicos, temos uma legenda geológica, temos uma notícia explicativa, portanto, vai muito mais para além do mapa propriamente dito. A necessidade de termos mapas. Bom, temos sempre que conhecer do ponto de vista geológico, do ponto de vista científico, o nosso território, sabermos exatamente o que é que temos nos nossos pés, e isso é um instrumento fundamental, não só para a geologia propriamente dita, mas também para a gestão territorial, por exemplo, a nível regional, a nível nacional. Portanto, conhecer o nosso subsolo o nosso solo é essencial, além de outras atividades, como por exemplo de apoiar a prospecção geológica, por exemplo, e portanto ter um mapa, digamos que é conhecer a nossa base de territorial, e é um instrumento Portanto, estabelece a base para qualquer trabalho geológico, no fundo. exatamente. Portanto, permite conhecer as unidades geológicas do território, ou seja, conhecer a geologia daquele espaço e, como disse, apoiar o ordenamento do território e o aproveitamento dos recursos. É isso, não é? Exatamente. Portanto, qualquer obra de engenharia, qualquer atividade de prospecção de recursos minerais, portanto, é fundamental sabermos o que é que temos debaixo dos nossos pés para iniciar um trabalho e agir de acordo com os diferentes tipos de rocha que são identificadas naquele local. Portanto, é um ponto de partida, por exemplo, se nos focarmos nos trabalhos depois de prospecção mineral, é um ponto de partida para outros trabalhos como os de prospecção Exatamente. mineral. Sim, Eh, no caso de prospecção mineral, normalmente faz-se mapas geológicos com muito mais detalhe do que aqueles que ok. são editados pelo LNEG. Portanto, o LNEG edita mapas a várias escalas, mas, por exemplo, para esse objetivo de prospecção geológica, teremos que ir a escalas de 1 para 5.000 ou 1 para 2.000, onde temos o maior detalhe possível. Mas aí já são as próprias empresas que fazem esses Sim, mapas? normalmente são as próprias empresas que fazem. Uh, o NEG pode fazer, ou fez no passado, levantamentos de pormenor que servem depois de base, são as minutas, que servem depois de base a outros mapas, a outras escalas. No entanto, as empresas de prospecção têm outro objetivo, têm outra finalidade, e portanto normalmente trabalham a escalas muito mais rigorosas para os objetivos que, que têm. Que têm. Aham. E que tipo de informação é que podemos encontrar numa carta geológica? Aquilo que é a base de uma carta geológica é as diferentes tipologias de rocha que encontramos no campo. E, portanto, o geólogo identifica o determinado tipo de rocha em determinados afloramentos. Depois, digamos que esses afloramentos têm que ser marcados no mapa, portanto, em termos da localização e da sua extensão no mapa.
a continuação deste trabalho no espaço vai identificar outro tipo de rochas, é necessário marcar contactos entre essas diferentes formações e, portanto, quando o geólogo tem uma determinada área cartografada, ele vai ter diferentes tipologias de rochas que podem ser agrupadas em formações ou em grupos, uh, normalmente cada uma com o seu padrão, com a sua cor, e acompanhada de informação estrutural que nos dá a indicação se as rochas estão horizontais, se estão verticais, se estão dobradas, se estão falhadas. Essa informação depois também vai constar na legenda que acompanha sempre o mapa geológico. É também interpretada nas secções geológicas que também fazem parte do mapa geológico. O mapa contém também informação, o que nós chamamos de informação estrutural, que é a orientação das camadas de rocha. Pode conter outro tipo de informação, como por exemplo locais em que foram feitas sondagens, locais Uhum. onde foram recolhidas amostras para determinados fins, locais onde foram encontrados fósseis. O Luís também agora na sua resposta já deu algumas pinceladas sobre como se faz o trabalho de cartografia geológica, mas eu ia lhe perguntar, como é que é feito esse trabalho? Há mais o que é mais importante? É o trabalho de campo? É o trabalho de gabinete? Eh, como é que se processa Bom, o em termos de importância, todas as fases têm importância. E digamos que, se me perguntarem em termos de fases, digo que tem que haver uma fase preparatória do trabalho de campo, tem que haver uma fase de trabalho de campo, tem que haver uma fase depois de interpretação de gabinete e depois uma fase de edição da carta propriamente dita. Uhum. E, portanto, o geólogo, quando tem incumbência de fazer a cartografia geológica numa determinada zona, a primeira coisa que tem que fazer é a recolha de informação existente, mapas mais antigos que possam existir, relatórios que tenham sido feitos por empresas de prospecção que eventualmente tenham trabalhado na zona, artigos científicos, teses de mestrado ou teses de doutoramento ou diferentes tipos de trabalhos de empresas, enfim, recolher toda a informação disponível prévia que exista sobre aquela região. Claro. Depois na segunda fase, no campo, ora, aquilo que o geólogo faz é andar à procura essencialmente de afloramentos. Nós chamamos de afloramentos locais onde existe rocha e que nós consideramos in situ, que a rocha está no sítio certo. E, portanto, o cartografar é basicamente fazer uma representação a duas dimensões, na planta, como se estivéssemos a olhar de cima daquilo que nós observamos no campo. E, portanto, o que o geólogo faz em cada afloramento é observar qual é o tipo de rocha que encontra, fazer uma descrição mais pormenorizada possível dessa rocha, verificar se nesse afloramento só existe um tipo de rocha, se existe vários tipos de rocha. Pode haver mais que um tipo, pode haver uma linha, uma área que faça o contacto entre rochas de diferentes tipos. E depois o geólogo tem que passar isso para a carta, tem que marcar, tem que saber exatamente a sua posição no campo e marcar essa posição no mapa. Há muitos anos atrás, quando eu comecei, isso fazia-se com uma bússola, fazendo uma triangulação e sabendo com o transferidor e tal, sabendo o ponto em que nós estamos no sítio. Atualmente, qualquer tablet, qualquer telemóvel tem GPS, portanto, essa parte está muito facilitada. Depois de marcar esse ponto no mapa, o geólogo, portanto, marca a tipologia de rocha que ele considerou que era aquela, faz uma interpretação de conjunto em relação aos locais onde já esteve, onde vai estar a seguir, se existe um contacto, qual é que é a orientação que esse contacto vai ter e, portanto, dá para planear o que é que pode surgir a seguir. Há outras componentes, que é a parte estrutural, portanto, o geólogo tem que ver qual é a orientação das camadas de rocha, se há falhas, se há dobras. A partir do momento em que o geólogo consegue ter uma área razoável coberta com essa informação de campo, passamos à terceira fase, que é estar no gabinete. E estar no gabinete é interpretar aquilo que fez. E muitas vezes é mais ou menos fácil, outras vezes é mais ou menos difícil, porque há áreas onde há muito afloramento, há áreas onde não há afloramento nenhum.
E então aí o jogo tem O, o, sempre que o que é que que quer dizer jogar. com isso? Portanto, a rocha não está visível, é isso? Não, temos, por exemplo, áreas em que temos um maciço rochoso e nós temos o afloramento todo à amostra. O Uhum. afloramento está todo visível, portanto, nós podemos estudar quase metro a metro, centímetro a centímetro, todo o afloramento. Há zonas, por exemplo, aqui no Alentejo ocorrem muito, que são vastos campos que estão cultivados com cereais. Quando não Ok. estão cultivados com cereais, têm gado. E nós, aquilo que encontramos é um calhau solto aqui, um calhau solto ali, e portanto esse trabalho fica bastante dificultado. E portanto Uhum. fazemos aquilo que nós chamamos às vezes a cartografia ao calhau solto. É andar à procura de calhau. É Uhum. claro que o calhau é solto, não está no sítio, mas é a informação que nós conseguimos que nos ajude depois Uhum. nessas áreas, por vezes são extensas, onde não há informação nenhuma. No gabinete temos que nos socorrer da fotografia aérea, por exemplo, da imagem do Google Earth. Podemos ter diferentes colorações de solo que nos ajudam a definir, olha, o limite talvez já mais ou menos por aqui. Temos outra informação adicional de geofísica, por exemplo, ou de interpretação fotogeológica, enfim, que nos ajude nos locais onde não temos informação no campo a definir qual é a orientação, quais dos contactos entre as rochas e que nos ajude depois também a definir a estrutura em locais onde essa informação não está visível. Portanto, temos que fazer a interpretação. Depois a última fase é, depois temos um mapa todo completo, em sistema de informação geográfica, em SIG, não é? Com todas as camadinhas de informação, vai para a fase final de edição e depois ainda é retrabalhado, é montada uma legenda, portanto o jogo também tem a incumbência de definir a que nós chamamos uma sequência estratigráfica, ou seja, as diferentes tipologias de rocha, qual é a mais antiga, qual é a seguinte, a seguinte, a seguinte, e interpretamos é o que chamamos uma coluna estratigráfica. Temos Uhum. ainda que fazer os cortes geológicos, que é a interpretação em secção, portanto, num plano daquilo que é a estrutura que nós definimos para aquela zona. E depois é preciso fazer ainda uma notícia explicativa. A notícia explicativa é um texto mais ou menos longo com todo o descritivo da, Da daquela carta. região, desde a geologia propriamente dita, a geomorfologia, os recursos minerais, a hidrogeologia, a tectónica, etc, etc. Há ainda outro aspecto que me esqueci de referir, que é a amostragem. O geólogo não chega ao campo e não sabe exatamente tudo aquilo que está a ver. E, portanto, é preciso tirar amostras, umas para análise geoquímica, por exemplo, para definir exatamente qual é o nome daquela rocha em função da geoquímica, ou para fazer uma caracterização mais pormenorizada, fazer, por exemplo, lâminas delgadas. Lâmina delgada, portanto, é seccionar a rocha de maneira a que ela fique o mais fina possível para ser analisada e vista ao microscópio, e, portanto, ou então fazer a datação dessas rochas para saber a idade delas e, sabendo a idade delas, também reconstituir toda a história geológica dessa região. Agora, olhando para o caso de Portugal, para o panorama do nosso país, hum, em que ponto é que está a cartografia geológica cá? Conhecemos bem o nosso território? Uh, É assim, o LNEG é a entidade responsável pela cartografia em Portugal. E, portanto, e existem mapas geológicos a diferentes escalas. Temos a escala 1 milhão, que existe, a escala 1 para 500 mil, que existe, a escala 1 para 200 mil, divide o país em 8 folhas. Há uma que está ainda por fazer. Não é que não haja levantamento, simplesmente há uma renovação dos conceitos e daquilo que se vai aprendendo. E, portanto, essa folha ainda não está feita, mas existem mapas de base que suportam essa folha. A cartografia de 1 para 50 mil, também há ainda uma série de mapas por fazer, tanto na Zona Norte, como na Zona Centro, como na Zona Sul, mas que o NEC dispõe já de alguma informação que serve de base. Portanto, não é uma cartografia que seja feita, como eu estava a dizer há bocadinho, completamente de novo, sem que haja qualquer registro. Simplesmente não foi ainda realizado e, portanto, está em elaboração algumas destas castas de 50 mil e faltam ainda fazer. Que Sim. são as mais pormenorizadas. Exato. Falando agora em específico da folha em que está a colaborar, eh,
quais são os principais aspectos geológicos dessa área? Portanto, eu estou a fazer a folha que nós chamamos 45A, só para situar a folha 45A, é a sul de Sines, inclui Vila Nova de Mil Fontes, inclui Cercal do Alentejo. Esta área inclui aquilo, está incluída naquilo que nós chamamos a faixa piritosa ibérica. Portanto, é uma zona, é uma zona constituída por rochas vulcânicas, rochas sedimentares, em que a principal característica é a existência de jazigos minerais. Estamos a falar de sulfuretos maciços, estamos a falar de pirite, calcopirite, galenas, falarite, etc., em que Neves Corvo e Alstrel são os exemplos mais clássicos que nós temos em Portugal. E, portanto, a área do Cercal faz parte da faixa piritosa. Existem algumas mineralizações, como é, por exemplo, o Salgadinho. São mineralizações, não, em termos de volume, em termos de tamanho, em termos de importância, não tem nada a ver com Alstrel e Neves Corvo, mas que existem e já foram fonte de vários projetos de prospecção, de várias empresas. E, portanto, além dessas rochas vulcânicas sedimentares da faixa piritosa, que formam uma estrutura considerada um anticlinal, digamos assim, portanto, é uma zona de dobra da estrutura, e nas zonas externas a essa dobra existem sedimentos que nós chamamos do grupo do Flixe do Baixo Alentejo, formação de Mira. E, portanto, basicamente existem sedimentos, existem rochas vulcânicas, existe uma estrutura dobrada. Essa estrutura dobrada depois foi posteriormente falhada, portanto, temos uma série de falhas sudoeste-nordeste que foram posteriormente aproveitadas para a instalação de filões de ferro e manganês. Portanto, é uma das coisas que caracteriza o Cercal, é inúmeras ocorrências de filões sudoeste-nordeste de ferro e manganês. Depois, pronto, além desta geologia que é de idade paleozoica, há depois a geologia do mais recente, de idade terciária e quaternária, que corresponde a toda a planície junto à zona de Vila Nova de Mil Fontes. Vamos passar agora à dica de viagem. Luís, então qual é o geossítio que vamos visitar neste episódio? Ora, a minha sugestão vai para o Pulo do Lobo. Portanto, o Pulo do Lobo é talvez, pelo menos aqui na Zona Sul, um dos grandes ícones da geologia. O Pulo do Lobo não é mais que uma digamos, uma formação geomorfológica, digamos assim. Portanto, é uma zona onde existem rochas quartzíticas, portanto, rochas muito duras e, portanto, formam um relevo de dureza e, portanto, é uma zona em que a erosão fez o seu trabalho e, precisamente pela dureza dessas rochas quartzíticas, faz uma cascata e depois com um lago na sua parte mais a sul e, portanto, mostra a geomorfologia daquela região. E, portanto, é um sítio de fácil acesso, é um sítio que provavelmente fará parte do futuro Geoparque do Guadiana. É uma zona de fácil acesso, para qualquer pessoa pode visitar. Para o jogo mais entendido, tem muitos aspectos de tectónica, de dobramentos, que é muito interessante de ver. Para quem não é geólogo, apenas a paisagem, apenas a queda d'água, pronto, é um sítio bastante interessante. Sem dúvida, e é um dos pontos, um dos locais de interesse geológico imperdíveis no sul do nosso país. É verdade. Obrigado pela sugestão, Luís, e obrigado por ter estado aqui, Uhum. Um prazer. presente. O prazer foi meu e pronto, até à próxima.